Hoje, a nossa análise vai direto para o coração de um dos maiores clássicos do século XIX, o Guarani, de José de Alencar. Nós vamos desbravar um épico fascinante que mistura aventuras em matas virgens, conflitos humanos super intensos e o romantismo na sua forma mais pura. É o tipo de narrativa onde cada rocha e cada folha da floresta parecem ter vida própria, servindo de palco para paixões extremas e embates inesquecíveis. E isso nos leva à grande pergunta da história. O que acontece quando o rígido feudalismo europeu colide de frente com a selva indomável brasileira? Logo nas primeiras páginas fica muito claro que o romance não é só sobre o encontro de indivíduos, mas sim sobre o choque absurdo de dois mundos completamente opostos. De um lado, a gente tem as tradições seculares de honra, hierarquia e controle trazidas de Portugal. Do outro, a liberdade absoluta, os instintos primordiais e a vastidão implacável da natureza sul-americana. É exatamente dessa fricção dramática que nasce toda a energia do livro. Beleza, vamos direto ao ponto. Nossa exploração de hoje está dividida em 5 partes bem objetivas. 1. O cenário, natureza e civilização. 2. A família Maris. 3. Peri, o herói indígena. 4. 3 homens, 3 paixões. E 5. A devoção absoluta. Parte 1. O cenário, natureza e civilização. Para a gente entender bem o peso dessa história, o relógio do tempo precisa recuar lá para o ano de 1604. E olha só que detalhe impressionante. Nessa época, a cidade do Rio de Janeiro tinha sido fundada há menos de meio século, ou seja, a civilização mal engatinhava no litoral e não teve tempo nenhum de penetrar no interior. O sertão era basicamente um abismo de mistérios, uma imensidão isolada, inculta e completamente dominada por uma grandiosidade selvagem. E isso ilustra brilhantemente a essência da colonização inicial. A fortaleza de pedra de Dom Antônio, construída bem no alto, acima do caudaloso rio Paquequé, não é só uma casa. Ela é a materialização do estado de espírito do dono. Protegida por muralhas de rocha cortadas a pique e por um rio que corre veloz, feito um tigre atrás da presa, essa arquitetura vira uma metáfora enorme. É literalmente a tentativa humana inabalável de impor a ordem, o domínio e as leis portuguesas contra a fúria daquele oceano verde impenetrável que cerca tudo. Parte 2. A família Maris. E no comando desse verdadeiro micro-universo incrustado na selva, a gente tem o velho e leal fidalgo Dom Antônio de Maris. A trajetória dele é inteira moldada por uma fidelidade inquebrável ao seu rei. Para se ter uma ideia, ele chega ao Rio de Janeiro em 1567 para lutar nas guerras de conquista. Mas a grande virada acontece em 1582, quando a coroa portuguesa cai sob o domínio da Espanha. Recusando-se a abaixar a cabeça, ele guarda a espada e em 1593 vai embora com a família para o isolamento absoluto do rio Paquequé. Ali, ele constrói o seu próprio Portugal em miniatura, um feudo totalmente independente e leal às suas raízes. Só que, pensa comigo, para manter essa engrenagem funcionando e segura no meio de tanto perigo, ele precisava de um exército particular. É daí que surge aquele bando de aventureiros e mercenários guiados pelo que chamavam de Código dos Aventureiros. As regras eram super rígidas. Exigia-se obediência militar cega ao chefe. Em troca, a divisão dos lucros do comércio era igualitária entre todos, além de garantir uma defesa organizada contra qualquer ataque das tribos locais. Era uma sociedade brutal, movida a pólvora, disciplina e muita cobiça. Agora, o que é muito interessante de notar sobre a dinâmica da casa é o contraste marcante entre as duas personagens femininas, que reflete perfeitamente os arquétipos literários do século XIX. De um lado, a gente tem a Cecília, a filha legítima. Cabelos loiros, olhos azuis, ela é a representação pura da inocência europeia, o verdadeiro sol da casa. Do outro lado, temos a prima, Isabel. Com traços brasileiros evidentes, pele morena, olhos negros e um espírito apaixonado, ela é completamente marginalizada. Fica aquela forte suspeita de que a Isabel seja fruto de um amor proibido do próprio Dom Antônio com uma indígena no passado. Então ela vive meio que nas sombras da prima idealizada, carregando nas costas todo o peso de uma origem repudiada por aquela sociedade. Parte 3. Peri, o herói indígena. É aqui que entra a figura mais icônica do livro. O Peri não é apenas um homem comum, ele é a encarnação impecável do bom selvagem. Para quem não lembra, esse é um arquétipo literário fortíssimo no romantismo do século XIX, onde o indígena é admirado justamente pela sua essência pura e intocada pela civilização. O Peri tem uma nobreza inata, uma força quase sobre-humana e uma conexão absurda com a natureza. Na verdade, para os padrões da época, ele é visto quase como, nas palavras de Dom Antônio, um cavaleiro português no corpo de um selvagem.
Quer um exemplo prático dessa grandiosidade quase mítica? Dá uma olhada nessa lendária captura da onça pintada. Sem usar nenhuma arma de fogo, o que ele faz é uma coreografia de combate impressionante. O passo 1 é magnético. Ele literalmente paralisa a fera só no olhar. No passo 2, quando o animal finalmente pula para atacar, o peri desvia no milésimo de segundo e usa uma forquilha de madeira para cravar o pescoço do felino contra o chão. No passo 3, com a onça se debatendo enlouquecida, ele calmamente usa uma corda de ticum para imobilizar patas e mandíbulas. E sabe qual é o detalhe mais espantoso de toda essa loucura? Ele arriscou a própria vida de mãos vazias simplesmente porque ouviu a Cecília comentar totalmente por acaso que adoraria ver uma onça viva. Parte 4. 3 homens, 3 paixões. Tudo isso nos leva direto para o clímax do capítulo 9. E a tensão aqui atinge níveis altíssimos. Imagina só a cena. É madrugada, escuridão total. Apenas uma luz pálida brilha pela janela do quarto da Cecília. O casarão é implacável, e as janelas dão direto para um penhasco super escorregadio que cai num vale cheio de feras e répteis peçonhentos. E no meio desse breu absoluto, 3 homens estão literalmente pendurados, correndo o risco de cair nesse abismo fatal, todos eles atraídos secretamente por aquela mesma janela iluminada. É um verdadeiro quadrado amoroso na beira do abismo. O ponto crucial aqui é comparar o que se passa na cabeça de cada um desses 3 indivíduos suspensos no escuro. Primeiro a gente tem o Loredano, o mercenário invasor corrupto. Ele tá ali segurando-se com um punhal cravado na parede, movido pela luxúria mais básica e pela cobiça. Depois tem o Álvaro, o nobre leal que representa aquele amor cortês, super tímido, arriscando a vida só para deixar um presentinho na janela sem ser notado, e escondido na folhagem superior das árvores tá o Pele. A motivação dele passa longe do desejo carnal, é uma adoração puramente religiosa, ele não tá atrás de nenhuma recompensa, ele tá lá no rochedo simplesmente para garantir o sono tranquilo da sua senhora. Parte 5. A devoção absoluta. E é logo na manhã seguinte dessa noite mega tensa que a gente vê a verdadeira dimensão da entrega do Peri. Depois de lutar ferozmente com a onça, ele descobre que a simples ideia dele ter arriscado a vida por um capricho fez a Cecília chorar de angústia. O que ele faz, sem hesitar e em total segredo, ele vai até o rio e executa o animal cativo. Ele destrói deliberadamente a única prova da sua enorme coragem, abrindo mão de qualquer orgulho heróico. Para ele, a paz de espírito da Cecília vale muito mais do que qualquer grande triunfo pessoal. Vamos avançar e ver como isso se amarra numa das frases mais bonitas do texto. Quando a Cecília dá uma bronca nele por buscar um animal tão perigoso, ele responde que, se ela quisesse, ele traria até uma nuvem. E quando ela diz que isso é impossível, ele manda essa declaração que é simplesmente o auge do romantismo idealizado. Somente como a nuvem não é da terra e o homem não pode tocá-la, Peri morria e ia pedir ao Senhor do Céu a nuvem para dar a Cecília. Isso resume tudo. O herói selvagem abandona completamente o seu ego e a sua autonomia, elevando a mulher amada ao status inatingível do divino. Para amarrar tudo que a gente viu hoje, fica essa grande reflexão. No fim das contas, quando o habitante mais nobre e puro da floresta entrega voluntariamente a sua alma e a sua liberdade aos pés de um ideal europeu, o que exatamente se perde debaixo das folhagens do Paquequer e o que a gente pode compreender como ganho nesse choque brutal de culturas? Essa é uma alegoria riquíssima que nos convida de verdade a virar as páginas desse clássico absoluto. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise literária com a gente e até a próxima!